Bloco 2 da aula sobre contrato de alienação fiduciária, penhor e hipoteca. E um dia, na sua vida, você vai precisar de um desses três contratos. Principalmente quando você quiser comprar uma coisa que você quer muito, mas você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro e não adianta me dizer assim, não, é só juntar que eu já já vou ter dinheiro para comprar. A maioria dos negócios imobiliários envolvendo a casa própria tem duração de 10, 20 ou 30 anos. A maioria dos negócios de aquisição de um carro depende de financiamentos que, em média, duram 48 meses ou 4 anos. Será que você pode esperar? Será que não é melhor utilizar um instrumento para permitir você ter acesso mais rápido àquilo e você poder se desenvolver? Esse é o espírito, pessoal. Esse é o escopo da coisa. Eu mencionei para vocês que dentro dessa discussão era importante saber a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. Foi nesse ponto que a gente parou a nossa conversa aqui. Vocês estão vendo que do lado dos direitos reais, eu coloquei aqui duas características: sequela e preferência. O que é legal? Quando você institui um direito real, o direito acompanha a coisa dada em garantia. O direito real de garantia, que é o que a gente está estudando aqui, é um direito que vincula um bem a uma dívida. Sim, como é que ele vincula um bem a uma dívida? Vai funcionar mais ou menos o seguinte: não importa quem for o proprietário da coisa, mas aquele bem, quer seja móvel ou imóvel, está destinado ao pagamento de uma dívida. O que significa dizer que se eu sou o dono e dei a minha casa em garantia de um pagamento, nada impede que eu venda a casa para outras pessoas. Mas quem estiver comprando a minha casa tem a ciência de que a casa vai ser vendida para pagar a dívida se eu não pagar a dívida conforme eu prometi. E como é que a pessoa a quem eu vendi a casa sabe disso? Porque eu só posso constituir um direito de garantia mediante registro no cartório, nesse caso de imóveis. E aí o que acontece? Esse registro confere publicidade, confere eficácia erga omnes contra todos. É isso que eu venho colocando para vocês nas últimas duas telas. Agora, pessoal, vejam que coisa interessante para poder a gente começar a conversar. Essa circunstância que eu estou mencionando para vocês de efeitos erga omnes, do bem seguir a dívida, ou a dívida seguir o bem, significa dizer que enquanto você não se livrar do pagamento da dívida, o bem está comprometido àquela dívida, também gera outra consequência. Como regra geral, quando a gente está devendo alguma coisa a alguém, a pessoa que é a nossa credora, ela pode utilizar qualquer bem do nosso patrimônio para receber o que ela tem direito. Só que, no caso específico que eu estou colocando para vocês, eu estou dizendo que, na hora que eu fui pedir emprestado, eu disse assim, olha, eu tenho casa, eu tenho um apartamento, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho um barco. Se eu não pagar a dívida, qualquer desses meus bens podem ser suficientes para pagar o que eu estou lhe devendo. O credor disse assim eu não quero. Eu não quero passar o resto da vida fiscalizando o seu patrimônio para ver o que acontece com ele. Eu quero que você escolha, dentre os bens que você tem, qual é o bem que você vai destinar para pagar essa dívida. Que bem eu terei preferência para vender e receber aquilo que é meu de direito antes dos outros credores. Então imagina o seguinte, se você está devendo a uma pessoa só, você não tem muita dificuldade. Mas quando você está em dificuldades financeiras, você está devendo a várias pessoas, essa situação da preferência pode ser super interessante. Volta para o quadro comigo aqui para eu colocar para vocês. Eu estou agora com um quadro branco. E aqui eu vou colocar você. E eu vou colocar você do jeito que você pensou. Você tem casa, você tem carro, você tem barco, você tem aplicação financeira no banco, mas, apesar disso tudo, você resolveu montar um negócio. E para montar esse negócio, você vai precisar comprar um imóvel. E aí você não quer tirar do seu dinheiro para comprar um imóvel. Você preferiu pedir dinheiro emprestado no banco para poder comprar um imóvel. Mas, Marcos, se eu tenho esse monte de coisa aqui que você está dizendo, qual é a vantagem de eu chegar no banco e pedir ao banco que me empreste dinheiro? Em vez de você gastar o seu dinheiro no negócio, você pede emprestado, monta o negócio com o dinheiro que o banco lhe emprestou. Se o seu negócio prosperar e der resultado, o dinheiro do próprio negócio vai pagar a dívida. Você não tirou do seu patrimônio
e você conseguiu desenvolver uma atividade e ainda, se for o caso, lucrar com ela. Essa é a vantagem de você trabalhar com esses contratos de garantia, tá? E aí o que é que acontece? Se você, por um acaso, for inadimplente e chegar o dia de pagar ao banco e você não pagar ao banco, não tiver dinheiro para pagar ao banco, coloquei aqui zero, o banco vai poder buscar qualquer um desses bens aqui que você tem para pagar a dívida. Mas imagina que você está aqui e você tem dívida com o banco 1, você tem dívida com o banco 2, você tem dívida com o banco 3, e todos eles resolveram pegar a sua casa ao mesmo tempo para poder receber o que é de direito. Eu estou falando de uma situação de concurso de credores. Qual é a vantagem de você trabalhar com os contratos de alienação, de hipoteca e de penhor? Porque o que eu estou mencionando aqui para vocês vale para os três. A grande vantagem, pessoal, é que se houver o concurso de credores, tiverem várias pessoas tentando vender aquele bem para poder pagarem ou receberem o que tem direito, aquele que tem a garantia real tem preferência em relação aos outros. Significa dizer que o bem vai ser vendido, o dinheiro vai ser utilizado para pagar quem tem garantia real. Se sobrar, os outros recebem. Se não sobrar, os outros não vão dividir o dinheiro com aquele que tem garantia real, tá? Ô Marcos, e pode ter mais de uma garantia real sobre o bem? Pode, a gente vai ver isso na hipoteca já já, não é tão raro isso acontecer. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse desenho aqui, tá? É que eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho o meu devedor, ele tem vários bens no patrimônio dele, e eu vou ter que ficar olhando todo o patrimônio dele, ou eu vou, através de um penhor, de uma hipoteca ou de uma alienação fiduciária, o que eu vou fazer é simplesmente escolher um desses bens que vai me dar duas possibilidades: sequela, não importa para quem ele vender esse bem, a dívida continua vinculada a esse bem, e preferência. Preferência em que sentido? Entre vários credores, eu vou receber em primeiro lugar. Qual é a diferença, então? Eu tenho um credor com garantia real e eu tenho um credor quirografário. O que é um credor quirografário? Um credor quirografário é um credor que não tem garantia. Se não forem suficientes os bens que a pessoa tiver, vai se vender o patrimônio do devedor e vai se pagar a cada um rateio da proporção do que a pessoa teria para receber no final. Situação que não acontece com o credor que tem garantia, porque aquele bem foi destinado a pagar aquela dívida e todo o valor arrecadado com aquele bem vai ter essa finalidade, sem dividir com outros credores. Entenderam a diferença? Tá? Por isso que é tão interessante para os bancos trabalhar esse tipo de modalidade contratual, porque essa modalidade contratual dá a eles uma flexibilidade que normalmente você não encontra. Vamos voltar para o quadro, porque tem uma tela aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá? Pessoal, a gente vai passar algum tempo nessa tela que está aqui no quadro. Eu vou fazer riscos, eu vou apagar os riscos, eu vou fazer outros riscos mais novos, e o que é que vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu tenho duas maneiras aqui. Ou eu simplesmente leio os artigos para vocês e destaco as partes principais, e não vai ter jeito, esse é um contrato extremamente regulado, eu vou ter que fazer isso em outros blocos. Mas para esse bloco, eu não queria começar já desse jeito. O que eu tentei fazer aqui foi um mapa mental, foi um roteiro de como é que funciona a dinâmica do contrato de alienação fiduciária. Eu queria que você visualizasse. Depois que a gente fizer isso, aí eu vou para a disciplina da alienação no Código Civil, para a disciplina da alienação em legislações específicas. Eu vou destacar palavras-chave, eu vou destacar trechos de lei que vão ajudar a gente. Eu quero que você perceba nesse desenho, pessoal, que existe mais de um contrato aqui. Aqui eu tenho o contrato número 1. Aqui eu tenho o contrato número 2. Se eu perguntar a vocês qual é a relação entre esses contratos, o que você vai perceber é que esse aqui é o contrato principal. E esse aqui acaba sendo o contrato acessório. Esse contrato aqui só existe em razão desse outro contrato. Nesse desenho que eu estou colocando aqui, eu quero que você se imagine na situação.
E no meu roteiro, você está aqui. Esse é você. Você é o comprador. Vamos trocar o seu carro? Vamos pegar esse exemplo da troca do carro, tá? Se você preferir, comprar um apartamento. Ô, Marcos, precisa ser que só carro e apartamento? Não. Pode ser um computador mais caro, pode ser um celular. É porque esse tipo de contrato, ele gera despesas, com registro, com cartório. E normalmente as pessoas só se dão o trabalho de gerar esse tipo de despesa quando o valor do financiamento, o valor que está em jogo, é mais alto. Mas em tese não tem impedimento de você utilizar esse formato de contratação para outras coisas, tá? Então veja só, você aqui, eu coloquei primeiro com o nome comprador. E você aqui está negociando com um vendedor. E o objeto aqui é o carro. No meu exemplo, você não tem dinheiro suficiente para comprar o carro. E a questão é ter o capital e ter crédito. A gente vive uma sociedade de consumo. E a sociedade de consumo, pessoal, é basicamente definida pelo acesso ao crédito. Se você tem acesso ao crédito, você consegue adquirir todos os bens que lhe interessam, ainda que você não tenha dinheiro para isso. Esse é o objetivo. Então, eu cheguei na concessionária, vi o carro dos meus sonhos, o carro custa 100 mil reais, eu só tenho 20. Eu não posso comprar o carro. Aí o vendedor diz assim, vamos fazer o seu cadastro. O que é fazer o seu cadastro? O vendedor vai pegar o seu CPF, vai pegar o seu nome completo, vai pegar alguns dados sobre quanto você ganha, onde é que você trabalha, e ele vai fazer uma consulta ao banco. Ele vai perguntar ao banco se o banco está disposto a emprestar dinheiro para você. O problema é que isso acontece quando você está sentado na mesma mesa na concessionária. E aí, às vezes, é o próprio vendedor que faz isso, às vezes ele chama outra pessoa, mas o fato é que você saiu de casa para comprar o carro e você está na concessionária. E aí, na sua cabeça, você está fazendo um contrato de compra e venda. Mas eu já mostrei para vocês que o contrato de compra e venda é o negócio principal, mas que esse negócio, para ser viabilizado, depende do contrato de financiamento com alienação fiduciária, que é o contrato acessório. Tá? E aí, o que é que acaba acontecendo? Esse vendedor que eu coloquei aqui para você faz a ponte entre você e faz a ponte entre o credor fiduciário. No meu exemplo aqui, esse é o banco. E aqui, o que eu chamei de vendedor pode ser a concessionária. Cheguei na concessionária, não tinha dinheiro. A concessionária perguntou se o banco me emprestava o dinheiro. O banco disse que me emprestava, com uma condição. Para o banco me emprestar o dinheiro, o banco quer que o carro que eu vou comprar fique em garantia do pagamento. Então entenda uma coisa, voltando para o quadro. Eu vou pagar tudo que eu risquei até agora para poder você visualizar o que me interessa. Entenda uma coisa, o banco me deu o dinheiro. Eu pego esse dinheiro e entrego para o vendedor. O vendedor, então, me entrega o carro. Se eu perguntar a você, de quem é o carro? A resposta é clara. Pelo desenho que eu fiz aqui, o carro é seu, ora. Tá? Mas acontece, pessoal, que para isso aqui acontecer, para o carro ser transferido para você, esse é o contrato de compra e venda, tá? Foi necessário fazer a alienação fiduciária. E o dinheiro só vem para você se quando você receber o carro, você transferir o carro para no caso, o meu exemplo, para o banco. Então você vai ser proprietário do carro apenas por um segundo, pelo tempo necessário para você adquirir a propriedade do carro e, enquanto proprietário, poder transferir a propriedade para a financeira, para o banco, o que seja. Só que isso acontece no mesmo instrumento, e presta atenção. Instrumento, para mim, é aquilo que prova que o contrato foi feito. O instrumento, para mim, nesse caso, pode ser, por exemplo, o contrato que você assinou na concessionária. Só que ali naquele contrato tem dois negócios jurídicos diferentes. Tem a compra e venda e tem o contrato de financiamento. Eu podia colocar eles em documentos separados,
Mas aí, por conveniência, eles estão todos reunidos. Naquele documento tem a sua qualificação como comprador, tem a qualificação da concessionária como vendedora e tem a qualificação do banco que entra como interveniente para poder oferecer para você o dinheiro para permitir que o negócio aconteça. Agora veja, no exemplo que eu coloquei para vocês aqui, o banco te entregou o dinheiro e você entregou o dinheiro para o vendedor e o vendedor te entregou o carro e você pegou o carro e entregou ao banco. A grosso modo, deveria ser isso. Só que essa primeira etapa aqui, o banco entregar o dinheiro para você, não acontece. Por que essa etapa não acontece? Porque o banco fica com receio de você dizer que quer comprar o carro, o banco transferir o dinheiro para você e você, em vez de comprar o carro, você gastar o dinheiro, você fazer uma viagem, por exemplo. Para evitar problemas, o banco diz assim, que carro você quer comprar e de que concessionária? Ah, você quer comprar o carro modelo tal da concessionária X? Não tem problema nenhum. Eu já vou transferir o dinheiro direto para a concessionária. No meu desenho aqui, eu vou apagar os riscos. A operação, na verdade, é essa. O dinheiro vem para cá. A vendedora registra o carro no seu nome. E no mesmo ato, o carro já é transferido para o banco que está aqui. Está todo mundo feliz. O dono da concessionária já recebeu 100% do valor. E você não deve nada à concessionária. O banco emprestou um dinheiro para você e vai receber juros. E ele está feliz com isso. E se acaso você não pagar, o banco vai ficar com o carro que foi dado em garantia. E as consequências eu vejo já já para você. E você também está feliz, porque você não tinha dinheiro para comprar o carro. E você saiu da concessionária dirigindo o carro. Tá? E agora você tem dívida com o banco, você não tem dívida com a concessionária. Está claro isso aqui no desenho? Para você poder perceber como é que aconteceu? Tá? E aí, pessoal, está na hora da gente fazer uma coisa diferente. Está na hora da gente esquecer essa primeira relação. Porque quando o banco pagou aqui ao vendedor e o vendedor entregou o carro, isso aqui está resolvido. Não tem mais problema nessa compra e venda. Essa compra e venda está perfeita e acabada. Eu vou riscar isso aqui. O que interessa para a gente, a partir desse momento, basicamente é esse pedacinho aqui. É o pedacinho da alienação fiduciária. Porque vocês estão vendo aqui financiamento. Financiamento aqui é igual a empréstimo. O que significa dizer, pessoal, que eu, comprador, ou você, comprador, demos o carro em garantia, e para dar o carro em garantia, a gente tem que pagar a dívida. 10 meses, 50 meses, 60 meses, 100 meses, cada agente financeiro vai estabelecer uma situação para isso. Se eu perguntar a você de quem é o seu carro, e você vai me responder assim, é meu, talvez você esteja me respondendo incorretamente. Talvez o carro seja do banco. A pergunta é, por quanto tempo o carro vai ser do banco? Isso é chave, tá? A resposta está aqui no quadro. Eu coloquei aqui para vocês, ó, propriedade resolúvel. O que diabo é isso? Propriedade resolúvel. O que é isso? Explico. Propriedade resolúvel é uma propriedade que tem data de validade. É uma propriedade que, quando chegar o momento estabelecido, ela vai deixar de ser daquela pessoa. O banco só vai ser proprietário do carro enquanto você não pagar o financiamento. Você pode pagar o financiamento nas 48 parcelas, nas 36 parcelas combinadas. Você pode pegar um financiamento de 36 parcelas e pagar em 20, em pagar em 12, em pagar em 18. E quando você quitar o pagamento do carro, o carro vai deixar de ser do banco e a propriedade vai se consolidar toda para você. Você vai dizer assim, peraí, Marcos, o documento do carro está escrito com o meu nome. Eu estou andando com o carro está na minha garagem, como é que o carro não é meu? Vamos voltar para o quadro.
A situação que está estabelecida aqui é de posse e não de propriedade. Com alienação em garantia, o credor fiduciário, aqui o banco, é o proprietário. O que acontece é que você, comprador, tem a posse do carro. Você tem o poder físico do carro, você está utilizando a coisa, mas você não é o proprietário dela. O que é que o banco tem? O banco tem apenas a posse indireta. E a pergunta é, como é que tudo isso aconteceu? Isso tudo aconteceu quando você assinou o contrato. Por isso que aqui no meu esquema, eu coloquei aqui tradição ficta. Vocês estão vendo aqui essa referência aqui? Deixa eu apagar esse monte de risco para ficar mais fácil. Por que tradição ficta ou constituto possessório? Eu recebo o carro e, por minha vontade, eu transfiro o carro em garantia para o banco. Eu faço isso sem eu entregar a coisa fisicamente ao banco. Eu faço isso no próprio texto do contrato. A tradição significa o ato de você transferir uma coisa móvel para outra pessoa. Tá? A tradição é ficta porque isso aconteceu apenas no papel. Isso não aconteceu no mundo físico. E então, eu continuo na posse do carro, mas antes eu possuí o carro porque eu era proprietário. Agora eu possuo o carro como mero servidor da posse, ou como mero possuidor. Qual é a diferença disso? Que o carro não é meu, mas eu posso utilizar o carro como se fosse. E assim eu continuarei até terminar de pagar. E o problema, pessoal, vai acontecer quando você não puder pagar a prestação. Porque você vai estar andando com um carro que não é seu e você vai perder o direito de usar aquele carro, já que você não está com o pagamento em dia. E isso é a melhor forma que o banco tem de garantir que você vai estar motivado para continuar pagando as prestações. Ó, eu estou falando banco, 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 banco o tempo todo, você já sabe que outras pessoas também podem ser credoras e estar na situação de fiduciante e de fiduciário. Mas por que eu estou utilizando o banco? Porque eu estou tentando encaixar aqui a situação super comum, que provavelmente várias pessoas na sua família estão vivenciando nesse momento. Então, no meu contexto aqui, tá, houve a tradição do constituto possessório, porque eu que era dono, deixei de ser dono, o dono agora é o credor, e eu só tenho a posse. Tá? Só que, pessoal, junto com essa posse, vem obrigações para mim. E está aqui eu colocando para vocês obrigação de depositário. Obrigação de depositário. Por quê? Simples. Quando eu falo obrigação depositário, eu estou dizendo que quando eu recebo o carro da concessionária e transfiro o carro para o banco, eu digo ao banco que vou cuidar daquele carro como se meu fosse. E o banco diz que a minha posição é análoga, é equiparada à posição de depositário. Mas tem uma diferença enorme aqui. Se você ler o contrato de depósito dentro do Código Civil, você vai ver que no contrato de depósito do Código Civil, eu recebo uma coisa para guardar e não posso usar. Já no contrato de alienação fiduciária, você recebe a coisa, transfere para o banco em garantia do pagamento, mas o banco autoriza que você fique utilizando a coisa como se sua fosse, mas mantendo as obrigações de depositário, de conservar o bem, de guardar o bem. Vários bancos condicionam a celebração do negócio a que você celebre um seguro para evitar a perda do carro. Tá? E quando você celebra o contrato de alienação e você fica rodando com o carro, a documentação do carro vem com seu nome como proprietário, como condutor, e vem a observação que o banco está transitoriamente como proprietário até que você faça o pagamento. E isso resolve um problema burocrático. Em geral, a responsabilidade das multas é do proprietário do carro quando você não identifica o condutor. Assim, o banco se livra dos problemas com os Detrans, porque quem vai receber o pagamento das multas ou quem vai receber a cobrança das multas vai ser a pessoa que figura como proprietária no documento do carro, avisando que há uma alienação fiduciária. Resumindo a história, eu sou depositário, mas eu posso usar. Ô Marcos, e se eu não pagar? O que é que acontece? No roteiro que eu fiz para vocês, tem mais uma palavra aqui. Pacto comissório. Pessoal, esse é um tema super importante. Por que é um tema super importante? Porque quando eu falo
pacto comissório, eu estou falando da proibição do credor de ficar com o bem dado em garantia nessas circunstâncias. Como é que isso acontece? A gente vai agora, para o próximo bloco, ver a disciplina da alienação fiduciária na legislação. Eu vou visitar vários artigos, esses artigos vão fazer referências ao que a gente viu nesse esquema aqui que eu coloquei para vocês, e à medida que os artigos forem avançando, eu vou chegar no dispositivo do pacto comissório. Quando eu chegar, a gente conversa, tá certo? Eu vejo vocês já já no próximo bloco.